Gostaria que você pegasse sua Bíblia, colocasse ela no livro de Mateus, capítulo 28, versículo que eu amo muito, bastante conhecido. Mateus capítulo 28, versículo 19, já no finalzinho ali, essa transição. Enquanto você está procurando, deixa eu compartilhar com você aqui. Esse livro aqui é Desengrejado, ele tem por título que eu passei 6 anos fora da igreja, ferido, devido à religiosidade de algumas pessoas. Isso me gerou uma grande revolta e eu comecei a estudar a Bíblia teologicamente para poder debater com pastores. Mas não só debater, mas para envergonhar. Eu era o tipo de pessoa que tinha raiva de pastor, obreiro, diácono, presbítero, servo, líder, qualquer tipo de pessoa que se titulasse líder de igreja, eu estava disposto a envergonhar ele por meio da palavra, usando versículos isolados, gerava divisões entre igrejas, gerava divisões entre pessoas. Isso me gerou muitas feridas, mas graças a Deus, Deus colocou um pastor em minha vida que me discipulou durante 4 anos. E esse discipulado me trouxe cura. Feridas foram saradas e eu não poderia limitar aquilo que o Senhor ministrou no meu coração para eu me curar. E aí Deus me usou, me incentivou e me motivou a escrever esse livro aqui que já impactou dezenas de pessoas. Caso você esteja disposto a ser confrontado, está aqui um livro ideal para você, talvez você goste muito. Ex-desengrejado, da rebelião para a filiação, amém? Bom, Mateus capítulo 28, versículo 19. Vai dizer assim, portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus discípulos, batizando eles, fazendo deles seguidores do Pai, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Amém. Eu já raspei tanto esse trecho da Bíblia que aí eu vou ler, eu já atropelei a letra por cima. E até procurei uma outra Bíblia, entre parênteses, assim, que não tinha nenhum raspinho para poder rascunhar de novo esse trecho. Pode sentar. Queria só fazer uma oração. Gostaria que, se você crê, você pudesse repetir. Diga assim comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite. Fala comigo. Fala comigo. Diga, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite. Eu quero ouvir a tua voz. Diga, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Sensibiliza meu coração da tua palavra. Amém. Glória a Deus. Bom, para iniciar isso aqui, esse trecho, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se você crê, você interaja levantando a sua mão, amém? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você crê nisso? Deixa eu fazer outra pergunta. Você crê que a Bíblia, ela não é um livro normal? Você crê nisso também? Que a Bíblia não é um livro normal? Algumas pessoas estão na dúvida aí. A Bíblia é normal, gente? A Bíblia não é um livro normal. E se ela não é um livro normal, deve ter algumas características para que isso seja uma verdade. Uma das verdades que faz com que a Bíblia não seja normal é porque a Bíblia é o único livro, ou o livro mais perseguido da Terra. A Bíblia não é um livro normal porque a Bíblia é o livro mais vendido da Terra. A Bíblia não é um livro normal porque a Bíblia é o livro mais resistente da Terra. A palavra vai dizer que céus e terras passarão, mas sua palavra não passará. A Bíblia não é um livro normal porque a Bíblia é o único livro na Terra escrito por homens inspirados por Deus, que ao total vai dar 40 escritores que escreveram as escrituras com quase aproximadamente 1.500 anos, onde esses autores eles variam de décadas diferentes, culturas diferentes e profissões diferentes. Essas profissões também já variam entre juízes, reis, profetas, médicos, pescadores, cobradores de impostos, entre outros. Esses escritores, mesmo sendo diversificados, escreveram de forma harmoniosa a palavra com o intuito de trazer uma única mensagem, a qual Deus estava enviando o seu Filho para a salvação da humanidade. Amém? Amém. A Bíblia não é um livro normal. Isso aqui é provável. A Bíblia não é um livro normal porque ela é o único livro a qual contém 66 livros divididos em 2 etapas. O Novo Testamento e o Antigo Testamento. Antigo Testamento com 39 livros, Novo Testamento com 27 livros. Ao total disso vai dar 1.189 capítulos e 31.102 versículos, com o único intuito de buscar reconciliar o homem com Deus para trazer de volta a essência a qual Deus criou o homem, de se relacionar com Ele, fazendo com que a Bíblia não seja um livro normal. Mas a questão toda não é os números que eu te apresentei. Se a Bíblia é a palavra de Deus,
Por que eu dedico mais tempo para as redes sociais do que a palavra revelada? Você consegue perceber que existe algo desalinhado no nosso coração? Ou no seu coração? Você consegue perceber que tem algo fora do agrado de Deus no seu coração? Você consegue perceber que enquanto você não reconhecer que algo precisa ser mudado, não irá mudar? São perguntas de reflexões, mas também existem respostas. E uma delas eu acredito é que para que a gente possa levar a sério a palavra, ou permitir que ela seja séria em nossa vida, precisamos trocar algumas nomenclaturas, ou como lemos, ouvimos ou cantamos. Existe no grego duas palavras que eu gosto muito. Uma é a palavra logos e a outra é a palavra rema. Logos é informação e rema é revelação. E quando eu e você lemos essa palavra por informação e não por revelação, não fará mudança em nossas vidas. Enquanto nós ouvimos uma pregação que sai desse altar aqui para o seu coração e você recebe por informação e não por revelação, não haverá mudança em nós. Enquanto você canta um louvor, escuta uma ministração e aquele louvor não impacta a tua vida, como foi cantado aqui agora, e você recebe aquela canção como informação e não como revelação, meu irmão, você vai ficar na mesmice até que ele venha. E talvez ele não venha para você. Precisamos entender o valor da palavra de Deus. Não é um livro normal. É Deus falando conosco. E a ideia era começar por isso para fazer com que você dobrasse a sua atenção em relação à palavra. Se ela é tão séria assim. E eu vou começar a ministrar agora, lá em Mateus capítulo 28, versículo 19. Vamos ler novamente. Você que fechou a Bíblia tem que encontrar rapidinho. Mateus 28, 19 vai dizer: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam discípulos, seguidores, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja bem, aqui Jesus, no versículo 19, ele vai liberar uma palavra de ordem. E quando Deus ele libera uma palavra, ou algo acontece imediatamente, ou algo vai acontecer, porque foi Deus que liberou a palavra. Você crê nisso também? Amém. Exemplo, no Gênesis, Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus disse: haja uma expansão das águas, e entre elas faça a separação de águas, e assim foi feito. Deus disse: produza a terra erva verde, e assim foi feito. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e assim foi feito. Sempre que Deus libera uma palavra, ou algo acontece de forma imediata, ou vai acontecer. Jesus aqui está liberando uma palavra de ordem, porque algo vai acontecer. Mas é interessante ver nesse versículo 19, existe uma palavra aí que me chama a atenção, que é a palavra portanto. Portanto, no grego tem três significados: logo, então ou consequentemente. Gramaticalmente, a palavra portanto é uma conjunção conclusiva. JP, o que seria uma conjunção conclusiva? Ela é usada para mostrar que aquilo que veio depois é apenas consequência lógica daquilo que foi falado antes. Deixa eu repetir. Portanto, gramaticalmente, significa uma conjunção conclusiva. Ela é usada para mostrar que aquilo que foi dito antes é apenas consequência lógica daquilo que foi dito anteriormente. E a pergunta que eu tenho que fazer é: o que foi dito anteriormente, então, para encontrar um portanto? Versículo 18. Jesus vai dizer: toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Versículo 19. Portanto, ou seja, Jesus está dizendo: já que toda autoridade foi me dada, aquilo que eu falava vai acontecer, aquilo que eu declarava vai acontecer, a ordenança que eu disser aqui vai acontecer, meu irmão. Talvez você esteja aqui hoje na congregação e você já recebeu algumas palavras de ordem e você não colocou crédito na palavra. Por isso eu comecei falando sobre a importância da palavra, para que pelo menos nessa noite você possa dar crédito àquilo que Deus está falando com você, amém? Precisa se dar crédito à palavra. E Jesus está dizendo: portanto, vão, porque a autoridade está comigo, a responsa está comigo. Aquilo que você vai fazer, meu irmão, é preocupação minha, porque eu liberei. Já também como é que você tem tanta convicção de
você estagne na fé, fique paralisado, não consiga avançar. A questão toda é a quem você está dando ouvidos. A qual palavra está sendo liberada, a qual você está dando crédito em seu coração. Isso é fruto, meu irmão, de como você se encontra hoje. A quem você tem dado ouvidos. Meus amigos da escola. Mas o líder dos jovens tem dado ouvido a ele? Não, são os amigos da escola. Estou dando ouvidos ao pessoal da rede social. E a sua mãe, você tem dado ouvidos? E quer o teu bem, que está buscando, está orando pela tua vida? Então a Bíblia vai mostrar de fato que Cristo, quando Ele dá uma palavra, algo vai acontecer. E se você está crendo nisso, se você agarra essa palavra, meu irmão, não sei quando, e eu também não sei como, mas você vai estar nessas duas fazendo aquilo que Ele determinou. Eu era um tipo de pessoa a qual eu não colocava crédito nem em mim mesmo. Quando eu estava afastado, na verdade eu nem era cristão, eu zombava dos pregadores, eu zombava de quem ministrava. Eu me lembro que uma vez na Praça Coimbral estava tendo um culto aqui, e sabe quem foi que estava fazendo o culto? O Vitinho, o cara que pregou no sábado anterior. Ele estava pregando uma palavra, eu estava na Coimbral tomando vinho, e quando ele falava Jesus é a vida, eu dizia é mentira. Ele falava Jesus é a verdade, e eu lá na Coimbral dizia é mentira. Ele é a vida, é mentira. E naquele momento aí, depois de algum tempo, eu disse, meu irmão, eu acho que Deus não vai querer que eu seja crente. Eu não fui um cara muito legal. Eu não fiz coisas bacanas. Eu zombei da palavra. Eu tirava uma onda com os pregadores. Mas a boa notícia é que Deus não trabalha da forma que eu imagino, mas da forma que Ele imagina. Aquele cara qual chamava os crentes de doido, eu também já fui chamado de doido. Eu me lembro muito bem, foi dentro de um metrô, eu pregando, o cara disse, irmão, você está parecendo um doido gritando. Quando ele falou isso comigo, eu me lembrei que há anos atrás eu tinha chamado o crente de doido. Eu disse, olha, há anos atrás eu chamei o crente de doido e tu está me chamando de um agora. Provavelmente tu será usado por Deus, tu serás chamado de doido. Não é da minha forma, não é da sua forma. A quem você tem dado ouvidos, quem tem sido o teu manual? O chat GPT ou isso aqui, meu irmão? O conselho do teu influenciador ou do maior influenciador da terra. Então a Bíblia vai falar sobre isso, de uma palavra liberada. E uma coisa que chama atenção é que quando Jesus vai liberar essa palavra, em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus libera após a sua ressurreição. Qual a diferença? Toda. Isso faz com que o jogo mude completamente. Porque antes, quando os discípulos estavam com Jesus, e eles começaram a ver as consequências do ministério de Jesus, isso não fortalecia a sua fé, mas oprimia a sua fé. Quando eles viram Jesus sendo traído por Judas, um próprio discípulo dele, com um beijo no rosto por 30 moedas, isso oprimia a sua fé. Quando eles viram Jesus sendo levado como condenado, mas ele era inocente, isso oprimia a sua fé. Quando eles viram Jesus sendo ofendido pelas autoridades, isso oprimia a sua fé. Quando eles viram Jesus com os olhos vendados e recebendo socos, ofendia a sua fé. Quando eles zombavam de Jesus, deixando ele despido, constrangido e se envergonhado, e se entristecia a sua fé. Quando eles viram Jesus sendo levado para receber um castigo de 40 chibatadas menos um, quando o chicote daquele cara chamado Azorrague tinha 12 tiras, e na ponta de cada tira tinha um pedaço de osso e um pedaço de ferro, e cada lapada que Jesus levava era 12 corpos abertos. E se a gente multiplicar 12 vezes 39, dá 460 cortes em um corpo, nas costas, no peito, nos braços, no pescoço. Isso não fortalecia a fé dos discípulos, mas oprimia a fé dos discípulos. Quando eles veem Jesus receber uma coroa de espinho, onde, segundo historiadores, o espinho tinha 15 centímetros, e ao inserir na cabeça de Jesus é como se perfurasse o seu crânio. Isso não fortalecia a fé, oprimia a fé. Quando eles viram Jesus carregando aquela cruz que não era dele, mas sim para Barrabás, possivelmente aquela cruz não passou por nenhum acabamento, e suas feridas abertas ali com certeza machucavam mais ainda. Isso não fortalecia a fé, mas oprimia a fé. Quando eles veem Jesus chegando no Gólgota, passando pela via dolorosa, recebendo pregos nas mãos e nos pés, quando eles veem Jesus com sede, pedindo água, aí qual
ele vê o malfeitor junto com ele na cruz, zombando de Cristo, se tu é o Deus, desce daí. Isso não fortaleceu os discípulos, mas oprimiu sua fé. Assim como descreve Isaías 53, falando, mas ele foi transpassado por conta das nossas transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados, todos nós, tal qual ovelha, nos desviamos, cada um voltamos para o seu próprio caminho. O Senhor Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Ele foi afligido e oprimido, e contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro que é levado ao matador, e uma ovelha que tem os seus tosqueadores, ele permaneceu calado. A Bíblia fala que Cristo permaneceu calado, você precisa encontrar uma boa motivação para isso. Eu encontrei. É por isso que eu estou gritando aqui. É por isso que no metrô eu grito. É por isso que no ônibus eu grito. É por isso que na praça eu grito. Quando eu lembro que Cristo morreu calado, foi porque Ele queria que eu reconhecesse Ele como Senhor e Salvador e gritasse por isso. Eu gritasse com vergonha da fé que eu professo. Quando eu lembro que Ele morreu calado, eu lembro que foi para poder confessar os meus pecados. Quando eu lembro que Ele morreu calado, foi para que eu gritasse, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando eu lembro que Ele morreu calado, eu falo, eu quero pegar essa palavra para o maior número de pessoas possível que eu conseguir, enquanto eu tiver vida nessa terra. Se você não conseguir pegar isso com revelação, meu irmão, você não vai sair, você vai sair da mesma forma. Talvez a ideia não seja sair feliz pelo culto jovem, mas triste pelo nível de evangelho que estamos vivendo. Culto bom, pregação boa, não é aquela que me faz sair feliz, mas aquela que sai triste comigo mesmo, com o nível de entrega que eu tenho. Então os discípulos viram isso tudo acontecendo antes da ressurreição de Jesus, e isso não fortalecia a fé, mas oprimia. Mas quando Ele ressuscita, meu velho, aquilo que Ele falava era promessa, mas quando Ele ressuscita é fato. E os discípulos veem Ele ressuscitado, Ele fala, meu irmão, o que tu falar eu vou fazer. Para onde tu mandar ir eu vou. O que é que eu falo que eu vou falar? Porque ali aconteceu um grande impacto na vida dos discípulos, um grande significado, uma grande significância. Acontece que quando você deposita a fé naquele que morreu, mas ressuscitou, meu irmão, é outra coisa. Não servimos a um Deus morto, amém? Amém. Não adoramos um Deus morto, amém? Amém. Não anunciamos um Deus morto, amém? Amém. Ele ressuscitou, mas você precisa levar isso a sério. Você precisa se mover através da palavra. Glória a Deus, quando Jesus ressuscita, acontece a junção perfeita, que é aquele que libera uma palavra e aquele que agarra a palavra para cumprir. Você tem duas opções aqui: escutar essa palavra ou agarrar essa palavra. Quando Jesus ele fala portanto vão, quando ele fala portanto vão, os discípulos, é comigo esse negócio. Essa palavra é para mim. Eu não vou ouvir por informação, eu vou ouvir por revelação. Ele está falando comigo, é Ele que está me chamando, Ele está liberando uma palavra de ordem, e o que vai acontecer não depende de mim, é consequência daquilo que Ele falou anteriormente. Existem muitas pessoas que não estão voando no evangelismo, que não estão evangelizando na escola, na vizinhança, na praça mais próxima, porque ainda não receberam a palavra, não adotaram para mim o que Ele está falando. Esse negócio de praça é comigo. Esse negócio de pregar na escola é comigo. Esse negócio de incomodar meus parentes porque não gostam é comigo. Eu preciso anunciar essa palavra. Porque eu quero aparecer? Não, porque Ele liberou para mim. Ele liberou acesso. Quando você quer fazer para aparecer, meu irmão, não existe palavra para isso. Mas quando Ele libera uma palavra, eu me lembro muita vez, alguns anos atrás, eu estava na calçada de casa olhando para o céu, que eu tinha esse hábito, e eu perguntei, Jesus, como é que eu faço para te expor? E Ele respondeu no meu coração, se exponha. Algumas pessoas me disseram, mas esse bicho gosta de gravar vídeo. Ele mandou me expor. É a palavra liberada para a minha vida. Eu não sei o que é que você recebeu, eu não sei qual foi a profecia, eu não sei qual foi o versículo, eu não sei qual foi o louvor que ministrou teu coração, mas se você não está obedecendo essa palavra revelada para você, eu não tenho culpa com isso, meu irmão. É você que tem que agarrar, é você que tem que aderir, é você que tem que pegar
sai isso. E as pessoas que falam, João, meu irmão, fala de outra coisa, ele mandou me expor. Foi ele que mandou falar da internet. Foi ele que mandou sair de casa, acordar de madrugada, de tarde, de noite. Não estou aqui porque eu quero. Eu queria estar no cinema com você, eu queria estar no parque, eu queria estar passeando, dormindo, com medo. Mas essa não foi a palavra liberada para mim. E ali, quando Jesus ressuscita, meu irmão, acontece exatamente isso. Os discípulos agarram essa palavra. Os discípulos começam a se mover por essa palavra. E aí você vai se embelezar no livro de Atos. Você fala, cara, eu amo Atos. Mas Atos é reflexo de pessoas que abraçaram a palavra declarada. E o Atos não termina no livro de Atos, no capítulo lá. Se eu não me engano é o 28. O Atos não parou, ele continua por meio da minha vida e por meio da sua vida. Atos dos discípulos, Atos dos apóstolos é contínuo. Existem muitas pessoas ali fora que não querem saber de Pedro, meu irmão. Ele quer saber o que Jesus fez na sua vida. Ele não quer saber quem foi Paulo, que sofreu naufrágio, sofreu com a mordida de picada de cobra. Ninguém quer saber, algumas pessoas querem saber. E contigo, o que foi que ele fez? Porque eu não vejo esse Cristo de Paulo em você. Porque eu não vejo a transformação de Pedro contigo. Se é o mesmo Deus. Se eu não vejo a ousadia dos discípulos em você que diz que é discípulo. Precisamos refletir essa mensagem sobre nossas vidas. Precisamos agarrar essa palavra. Precisamos cair, deixar cair por terra aquilo que empata, meu irmão, em você se mover por amor a Deus. Essa tem sido o intuito dessa marca, é nós, é nós, é nós. Mateus 28, versículo 20, Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias. Quando eu li esse versículo, eu era novo na fé, eu falava em gíria. E quando eu li esse versículo, ministrou meu coração. João, estamos juntos, é nós. Há 10 anos atrás, meu irmão. E eu não entendi isso. Mas aí quando eu vou para Isaías 6, quando ele fala para Isaías, quem irá por nós, Isaías, esse aqui? Conta comigo, Deus, é nós. Esse Senhor, esse é nosso tempo propósito. É nós. É como se você se posicionasse em dizer que o céu pode contar comigo. Quando alguém chama você para cantar, qual é a tua resposta? Pode contar comigo, é nós? Quando Deus chama para você se mover, acordar de madrugada para orar por alguém, será que você fala, é nós, Deus, pode contar comigo? Quando tem alguma ação aqui evangelística, será que você fala para o seu líder, é nós, pode contar comigo? Os discípulos, de alguma forma, no linguajar JP aqui, um pouco de gíria, me perdoe, é nós, Jesus. Aquilo que o Senhor determinar para fazer, iremos fazer. É tão tal que eles entregam a sua vida até a morte, por uma causa, por uma palavra que eles receberam. Pode me levar à morte? Pode, mas foi ele que mandou fazer. E se eu morrer, eu ressuscitarei, assim como ele conseguiu vencer a morte. E Jesus falou, aquele que quiser salvar a sua vida, perderá, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse achará. Glória a Deus. A pergunta é, você quer perder a vida ou quer achar a vida? Se você quer achar a vida, perda a sua. Mas se você quer perder a vida eterna, possa viver a sua vida. É um direito seu. Mas se você receber uma revelação, você fala, mano, eu quero encontrar a vida. É ele. A música fala assim, ele virá. Você quer estar nesse lugar? Da vinda do Senhor Jesus, da expectativa da sua vida. Gostaria que você ficasse de pé para achar a carta branca. Eu olhei para cá, você vai transformar o pau descartável em taça, tá do lado. Nem a troca. Gente, estou encerrando. Quem está entendendo essa mensagem? Amém. Precisamos receber a palavra por revelação. Foi o que aconteceu com os discípulos. Talvez você se inspire neles. Você fala, o que é que eles entenderam? Eles pegaram por revelação. É para mim esse negócio. Vou entregar minha vida por amor a isso. Por essa causa do Evangelho. Você fala, por que não está acontecendo comigo? Porque você talvez você pegou só por informação, só conhecimento, só teologia, só status, e não por revelação. Por isso que existem pessoas com menos informação que eu e você, que estão fazendo coisas extraordinárias. Pessoas que têm menos recursos que eu e você, que estão fazendo coisas extraordinárias.
extraordinárias. Por que, João? Porque ele é pobrezinho, porque a cidade é pequena? Não. Ele pegou por revelação coisa que talvez eu e você não pegou ainda. Alguma instrução, algum direcionamento, algum envio. E aqui os discípulos vão receber essa palavra de ordem. E é interessante que ele fala, vão. E talvez esse seja um dos maiores focos da juventude. Querer ir, querer fazer. Porém, todavia, Timóteo, o Senhor 2 Timóteo 4,16, vai dizer: sejam exemplos. Sejam exemplos na fé, na pureza do amor, no conhecimento, na prática. Começando o versículo que eu tinha esquecido. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja exemplo. Seja exemplo na pureza, na fé, no amor, na palavra, no conhecimento, no comportamento. Enquanto você não se preocupar com o básico, a base, não fique deslumbrando, velho, o macro. Antes do ir, você precisa ser. Você precisa talvez ajustar algumas áreas da sua vida que estão desalinhadas. Áreas da sua vida que você não quer que ninguém toque, não quer que ninguém fale, não quer que ninguém coloque o dedo na ferida, porque se colocar vai sair o pus. E se sair o pus, a tua reputação cai. Eu me lembro que anos atrás o cara fez, JP, por que tu não está pregando nas praças? Eu passei 4 anos em discipulado. Talvez você fale, o que é pregar com esse cara aí? Você está disposto a passar 4 anos sem discipulado como pastor? 4 anos de banco, calado. Eu disse, meu irmão, quando eu começar a viver o que eu prego na praça, eu volto na praça. Aleluia. Eu precisava ser para poder ser enviado. E talvez seja isso que Deus queira fazer com você. Antes de ele te enviar, ele quer te transformar, amém? Amém. Transformar como, João? Tem áreas da sua vida, talvez, que você ainda não entregou para Jesus. Tem posicionamentos, fases, pensamentos, que é só você e você. Porque se você disser a ele, mesmo ele sabendo, ele vai entrar com providência. Nessa noite, Jesus, ele quer te enviar, mas antes ele quer te preparar. Cosme Damião pode mudar totalmente as suas estatísticas se você levar a sério o que Deus está falando com você. As estatísticas de Cosme Damião sobre o consumo de drogas podem diminuir se você pegar com revelação essa palavra. As estatísticas de homossexualidade de Cosme Damião podem diminuir se você pegar com revelação essa palavra. O número de homicídios pode diminuir se você pegar com revelação essa palavra e fazer com que um movimento aconteça, não por conta de você mesmo, mas por uma palavra que libera. Então, eu queria finalizar com uma oração, vou chamar o pastor Fábio, pedindo para que o Espírito Santo ele não permita que essa semente seja arrancada. Pai, em nome de Jesus, te louvamos pela tua palavra revelada para nós, Pai. Uma palavra a qual eu não queria ministrar, eu queria ministrar uma bênção, uma palavra motivacional, mas eu não falo o que eu quero. A ordenança foi revelação. Eles precisam pegar por revelação o que está sendo ministrado no meu altar. Aquilo que está sendo ministrado e falado. Pegue por revelação quando você abrir a sua Bíblia. Não leia para cumprir um protocolo. Que leia, Deus fale comigo, se revele. Por meio de Gênesis 1:1. Por João 3,16, se revele. Eu não quero só ler, eu quero ser impactado. Com base nisso, meu irmão, o que vai acontecer na sua vida, eu não consigo descrever. Guarda essa semente, Pai, em nosso coração, que possamos aplicar ela com base naquilo que recebemos. Essa oração que eu te faço, te agradeço, em nome de Jesus, agradeço a oportunidade, os abençoe a todos, é nóis, é nóis, é nóis.